Graça e paz. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus no Salmo 122. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Eu quero te fazer uma pergunta a você que está me assistindo agora. Qual que é a tua reação quando você ouve, nós vamos à casa do Senhor? A casa do Senhor não como templo, mas como reunião do povo de Deus. Você se alegra quando o seu irmão diz que está indo à casa do Senhor? Porque essa posição do salmista, ele se alegrou. Ele se alegrou porque ele sabia que tinha povo de Deus que estava buscando, que estava querendo crescer. E ele chegou ao ponto, lá no fim do Salmo, de assim, ó, orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. Você ora por aqueles que estão se reunindo em nome do Senhor, para que eles prosperem, para que haja paz no meio do povo de Deus? Porque se essa não está sendo a sua posição, considere isso. Coloque diante do Senhor essa sua posição. Porque a posição correta do Filho de Deus, como está aqui, como o salmista nos diz, é a alegria quando essa reunião, quando há essa motivação no coração do povo de Deus de se encontrar na casa de Deus. Nós temos no coração de orar pelo povo, orar pela prosperidade desse povo. Vamos agora nos encher mais do conhecimento do Senhor, que Ele nos enriqueça cada vez mais. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram. Esta era a imagem que tinha João da vinda do Senhor. E essa é a imagem que ele começa a apresentar da vinda do Senhor. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. A vez passada, aqui tivemos oportunidade de estudar rapidamente diferentes escolas de interpretação enquanto à ordem dos eventos na Avenida do Senhor. Então, não vou entrar nisso agora. Mas está aí no capítulo dos livros que tem um irmão chamado Vem com as Nuvens. Aí menciona várias escolas. Você pode estudar todas elas e ficar com aquela que satisfaga mais a sua consciência. Mas aqui a vinda do Senhor é apresentada desta maneira por João. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, o que dizia Zacarias. Eu sou o Alfa e a Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Pantocrator. Aqui aparece o Senhor Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino, este reino, só reino. Paulo disse que alguns ajudavam a ele no reino, na etapa atual do reino, há um só reino, assim como há um só corpo. Companheiro na tribulação, sempre a igreja tem passado por tribulação. Não existe geração que não tenha conhecido tribulação na igreja. Se você estudar bem a história da igreja, pode ser que aqui estão descansando, mas lá estão sofrendo. No reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, que tinha que ser em espírito para poder perceber o mundo espiritual, porque diz que o homem natural não percebe as coisas que são do espírito, mas o espiritual compreende todas as coisas espirituais. Assim que as coisas espirituais têm que se discernir espiritualmente. E como João vai estar percebendo o mundo invisível, tinha que estar em espírito.
E aqui diz: Hashem em espírito, no dia do Senhor. Pode ser que fosse domingo, ou pode ser que ele tenha compreendido que as visões que viu eram do dia do Senhor, e se está referindo que estava nesse dia, quando o Senhor vai vir, ou pode ser domingo. Vamos deixar as duas possibilidades. Se você encontra outra possibilidade, pode colocar também lá. E ouvi por detrás de mim a grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve. Aqui vai o primeiro mandamento de escrever. Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Você percebe que as igrejas não tinham nome. O que tinha nome era a cidade onde estava a igreja. Podia falar em dias, se não fosse na Ásia Menor, fosse em Paraná, falaria em dias 7 igrejas. Quais seriam os nomes das igrejas? Londrina, Maringá, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu. Na Bíblia, as igrejas não têm nome. Não falo na história da igreja, falo na Bíblia. O que tem nome na Bíblia são os lugares. A igreja em Jerusalém, ou em Antioquia, ou em Cencreia, ou em Corinto, ou em Tessalônica, ou em Filipos, ou em Colossas, ou em Éfeso, ou em Esmirna, ou em Pérgamo, ou em Londrina, ou em Cambé, ou em Ponta Grossa, Maringá, Cruzeiro do Oeste, em Umarama. Porque já desde o começo a falar do mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Porque o apóstolo Paulo fala que somos administradores dos mistérios de Deus. O mistério de Deus tem capítulos. Então, o mistério de Deus contém vários mistérios. Então, são chamados os mistérios de Deus. Entre esses, por exemplo, o mistério de Deus Cristo. Deus dando seu Pai a conhecer através do Filho, é o principal. O mistério da vontade de Deus. Fala Efésios. O mistério da economia de Deus, o mistério da piedade, o mistério do Evangelho, o mistério da fé, o mistério de Cristo à igreja, o mistério do matrimônio, grande este mistério. E se tem a igreja universal, tem as igrejas em cada lugar, o mistério dos candeeiros. Outro mistério a ser administrado à igreja. Os mistérios do reino dos céus. O mistério da final trompeta, o mistério de Israel. E alguns outros perigosos, hein? Mistério da Babilônia, mistério da iniquidade, mistério da mulher e da bestia que atrai. A igreja é depositária da administração dos mistérios de Deus. Um desses é o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Cada candeeiro é a igreja do Senhor. Do Senhor. Todos que Ele comprou, salvou, perdoou, regenerou e que são seus filhos e membros do seu corpo. Todos os membros do seu corpo que estão em Jerusalém são a igreja em Jerusalém. Todos que pertencem ao corpo universal que estão em Antioquia são a igreja em Antioquia. Todos os que pertencem à igreja universal, não falo da denominação de igreja universal de Macedo, não. Vocês sabem qual estou falando. A que você pertence, que pertencemos todos os filhos de Deus. Todos os membros da igreja universal que estão em Éfeso são o candeeiro para iluminar a Éfeso. Todos os braços têm que estar juntos
não tem que estar despedaçados. O candeeiro tem que se fazer de uma só peça, não braços dispersos. Todos os santos que pertencem ao corpo de Cristo, a Cristo, que estão em Londrina, são a igreja do Senhor em Londrina. Se você está em Cruzeiro do Oeste, pode. Ou se está em Jerusalém, você de que igreja seria? Se você vai para Jerusalém, de qual igreja seria? Da Batista? Você seria da igreja em Jerusalém, com os da Batista, da Metodista, dos Cruzadas, com todos os irmãos. Porque lá em Jerusalém, Pedro não tinha uma igreja, e João outra, e Felipe outra, e Tiago outra, não. A igreja tinha todos eles, juntos, como um só corpo. Porque em cada lugar, o testemunho da unidade do corpo tem que ser dado pela igreja dessa cidade como um testemunho. O mistério dos candeiros, o que tem nome na Bíblia é a cidade na qual está o candeeiro. Mas aquele candeeiro está formado por todos os braços, por todos os santos, por todos os comprados pelo sangue e regenerados pelo Espírito. Eles juntos têm que alumiar a sua cidade em comunhão e não ser motivo de divisão. Vos rogo, irmãos, que faleis na mesma coisa e não há entre vós divisão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Paulo aos Coríntios e também a nós. Então siga falando aí. Voltei-me para ver a quem falava comigo. Mas olha o que ele viu. Voltado, vi 7 candeiros. Ele queria ver, era o que falava. Mas ele viu primeiro os candeiros. A gente quer ouvir falar de Deus, mas Deus colocou a igreja para falar em seu nome. O mundo vai ver primeiro a igreja, depois sai no meio dos candeiros, vai ver o Senhor. Mas primeiro vai ver a igreja. Pai, que sejam um, para que o mundo creia. Primeiro que veja, e então que creia. Quem é Jesus? O que fez Jesus? O mundo tem que ver a vitória de Jesus através da igreja. Nós falamos, não, você tem que ver primeiro a Cristo, mas Cristo está no meio das igrejas. Quando João voltou para ver aquele que falava, viu primeiro as igrejas, porque o Senhor se move em meio das igrejas. E no meio dos candeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito. Você vê, com um cinto de ouro. O cinto não era na cintura, era no peito. Ou seja, que ele tem as vestes sacerdotais, porque o sacerdote colocava o cinto no peito. Porque o efod, que eram as ombreiras, onde estavam as pedras de ónice, com os nomes das tribos de Israel, tinha que se manter no lugar através de umas argolas aqui, e outras aqui, outras aqui, outras aqui, e aquele cinto passava por aquelas argolas e mantinha a sombreira no lugar certo. Ou seja, nós estamos seguros nos ombros de nosso Senhor. Por isso o cinto era no peito, não na cintura. É que o sacerdote. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, agora já é o juiz, como neve, os olhos como chama de fogo, que penetram. A sua cabeça e cabelos como brancos, os pés semelhantes ao bronze polido, porque ele passou pelo juízo que merece nossos pecados, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada dos gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
O mistério não somente tem candeeiros, tem também estrelas. E as estrelas são os anjos das 7 igrejas. E a palavra anjo já é uma tradução de estrela. Portanto, não podemos traduzir mais. E representa mensageiros. Os anjos são os mensageiros da igreja. Os anjos representam o espírito da igreja. Quando você visita uma cidade, você conhece uma igreja, você vê o espírito da igreja que se move na igreja. Algumas igrejas são legalistas, outras igrejas não. Aunque o Espírito Santo é o mesmo, também está o homem, e está o liderazgo, os líderes. E o espírito da igreja se expressa no liderazgo dela. Graças a Deus, que está na destra do Filho do Homem. Ninguém pode arrebatar da sua mão. Enquanto noite, o sol não está iluminando. O sol de justiça vai amanhecer, vai alvorear, mas por enquanto, na noite, iluminam as estrelas. Cada igreja local tem um espírito que se expressa no liderazgo. Por isso ele fala ao liderazgo da igreja primeiro. Ele não fala com Jezabel, não. Ele fala com o anjo da igreja. Você tolera Jezabel. Eu não vou tolerar. Ele espera que aqueles que o representam ajam como ele agiria. Ou seja, em união com ele, representando ele. Se ele não se sente representado, seu espírito não se sente representado na igreja, ele vai pegar a tesourinha, vai dizer: tenho contra ti isto aqui. Vá pegar no lugar certo, porque ele não tem problemas de Parkinson, nada disso. O Senhor coloca o fio no ponto certo, porque ele nos ama. Amém? E então, como aquelas igrejas também representam períodos. Ou seja, se a igreja em Éfeso, que é a primeira, é usada por Deus para representar o espírito da primeira época da história da igreja. Aquele espírito, tanto da igreja como da primeira época, está representado em algum liderazgo, algum personagem. E por isso, na mão destra de Deus existem 7 estrelas. O Senhor que controla, que guarda e que utiliza a seus servos para dar o seu testemunho durante a noite, enquanto volta o Senhor como o sol de justiça. Podemos lembrar cada época, por exemplo, uma época muito caracterizada, a Reforma. Foi uma época especial. Falamos reforma e nos voltamos todos para o século XVI, aqueles acompanhamentos, aquele ênfase, aquela tônica do Espírito acerca da justificação pela fé, por exemplo. O sacerdócio universal dos crentes, só a Escritura, só a fé, só a graça, justificação, vestes brancas. É aí nos ares que apresentam vestes brancas. E você, se vai encarnar o espírito da igreja naquela época, você vai lembrar de Lutero, de Calvino, de Zwingli. Mas se vai na Idade Média, pode ser que lembre de Tomás de Aquino. Um pouquinho mais atrás, pode ser de Agostinho, algum personagem importante que representa o testemunho de Deus através da sua igreja e seus servos, no âmbito não só da igreja, sino da obra, naquelas épocas. O mistério das 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos
das 7 igrejas. Que são as 7 igrejas? Temos que interpretar historicamente, profeticamente, arquetipicamente, e você vai ver o mistério das 7 estrelas. Aí explica e diz aí: aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, tenho as chaves da morte e do Hades. Aqui inferno é tradução de Hades. Em outros lugares inferno é tradução de Geena, que outra coisa. Porque o Hades vai para a Geena. Então não é o mesmo. Em outro lugar inferno é tradução de Tártaro, prisão de anjos. Então por isso quando vamos encontrar a palavra inferno, vamos ter que traduzir a qual dos infernos se está referindo. A Geena, ao Tártaro ou ao Hades. Aqui neste caso é Hades. Escreve, pois, outra vez, as coisas que viste, ou seja, o que tem que ver com Cristo, ou seja, a cristologia, as coisas que são, ou seja, a igreja, a eclesiologia, e as coisas que acontecerão depois destas, a escatologia. Existe um livro cristológico, eclesiológico e escatológico. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A totalidade da história da igreja, revelada em forma profética. Histórica, profética, arquetípica. Os desafios totais pelos quais passaria a igreja na sua história, sendo respondidos pelas distintas caras da provisão do mesmo Cristo. Agora então chegamos à descrição de 7 igrejas que representam o tratamento de Deus com todas as igrejas e todas as épocas da história da igreja. Número 7, completação. Você pode olhar para a história da igreja e você pode dizer, aquele acontecimento pertence a tal época. Você lembra? A igreja apostólica, morreram os apóstolos, ficou João, ou aquele momento de afrouxar um pouco, mas chegou a perseguição. Esmirna. Depois acabou as perseguições e veio o casamento, Constantino levantou os perseguidos, as posições e misturou cristianismo com o paganismo, a religião com a política, o santo com o profano, o espiritual com o carnal. Por isso o Senhor tem que falar à igreja em Pérgamo e Pergâmia, muito casado, muito misturado. Ele tem que falar, eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Tem que falar como espada, para separar o que está muito misturado. Mas a igreja em Esmirna estava em outra situação, estavam sendo perseguidos. Então, como vai falar ele para a igreja em Esmirna? Eu mesmo que tem espada, mas eles precisam de outra coisa, outra cara dele. Se você está magoado, precisa consolo, mas se está pecando, precisa chicote. E ele tem as duas coisas, mas a igreja em Esmirna, como está? Sofrendo. E ele vai falar que tem que se dispor até a morte mesmo. Então ele fala, eu que estuvo morto e viveu, eis que te está falando. Ou seja, ele não está colocando um peso sobre a igreja que ele não passou. Ele primeiro morreu, mas eis que vive. Ele que está falando à igreja, ser fiel até a morte, e lhe vai dar a coroa da vida. Fala de vida, e não vai sofrer dano da segunda morte. Não vou falar isso aqui. Mas leia o Sermão do Monte.
Então, aparecem 7 igrejas divididas em 2 grupos. Você, se sigue com cuidado, vai ver que 3 têm uma característica e 4 têm outra característica. Só que aqui, Stephen Landon, um arcebispo de Canterbury, lá na Idade Média, dividiu o Apocalipse nestes capítulos e colocou 4 num grupo, mas eram só 3. E no outro, onde tinha que ser 4, colocou 3. Então vamos esquecer a divisão de Stephen Landon e vamos fazer a nossa própria aqui. Não. Você vê no final de cada igreja, veja os 2 grupos. Primeira característica, verso 7, Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, etc, etc. Verso 11, o final de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, tal e tal coisa. Terceiro, Pérgamo, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, etc, etc. Mas alguma coisa aconteceu na igreja que agora o Senhor tem que chamar primeiro os vencedores. Primeiro chamava a igreja e depois os vencedores. Mas a partir de Tiatira tem que falar neste ordem. Olha, versículo 26. O vencedor, 29. Quem tem ouvidos. Cambiou a ordem, você viu? Primeiro falava a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Assim foi as 3 primeiras. Mas a partir da 4ª, primeiro fala o vencedor. Ao vencedor, tal e tal e tal coisa, como Tiatira foi a mais terrível de todas. Fala de profundezas de Satanás. E disse o Senhor, lhe tenho dado tempo, quase 1000 anos durou este período da Igreja Católica. Romano papismo, Césaropapismo, representado em Tiatira. Lhe falou muito, porque tinha muitos problemas com essa igreja. E aí cambiou a ordem. Aí começou a falar primeiro o vencedor e depois as igrejas. Filadélfia, a mesma coisa, capítulo 3, Sardis, capítulo 3, versos 5 e 6. O vencedor será assim, assim, assim. Verso 6, quem tem ouvidos. Mudou a ordem. Filadélfia, vamos no final. Verso 12 e 13. 12 ao vencedor. Verso 13, quem tem ouvidos. Laodiceia, último. Verso 21 e 22. 21, o vencedor. E 22, quem tem ouvido. Ou seja, que o capítulo 2 deveria incluir Tiatira. Não, perdão, deixar Tiatira para o 3. O capítulo 2 deveria ser Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E o capítulo 4, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Porque esses são os grupos que o Espírito separa. Separa de uma maneira curiosa. As últimas igrejas, depois de tanto problema, ele chama primeiros vencedores. E a todas estas igrejas, estas do último grupo, ele menciona a segunda vinda de Cristo, de maneira especial. Se você lê com cuidado, por exemplo, a primeira carta a Éfeso, ele fala de muitas coisas, mas não está falando claramente da segunda vinda. Quando você lê a igreja em Esmirna, pois ele habla de ser fiel até a morte, vai dar a coroa da vida, mas assim, falar claramente da segunda vinda, não fala. A Pérgamo, ele fala coisas, mas não fala da segunda vinda com clareza. Mas já
as 4 últimas igrejas. Fala da segunda vinda. Por exemplo, vamos buscar em Tiatira. Vamos ver em Tiatira. Verso 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, que a situação eclesiástica representada por Tiatira vai estar presente até a segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor venha, vai encontrar pessoas na situação de Tiatira. E a Sardis, olha o que ele fala aí. Aí fala também. Vamos buscar aí em Sardis. Você vai ver que o Senhor fala: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. O Senhor lhe fala da segunda vinda a Sardis. Quer dizer que outros irmãos, quando o Senhor venha, vão ser encontrados na situação de Sardis. E depois Filadélfia, a única que não repreendeu, a Esmirna não repreendeu, mas não abriu a porta. Mas a Filadélfia não repreendeu e abriu a porta. E disse aí, verso qual? 11. Venho sem demora. Está falando a Filadélfia da sua vinda. Quando vem o Senhor, vai encontrar alguns irmãos na situação de Filadélfia, no testemunho próprio de Filadélfia, que Ele aprova e que Ele abre portas para Ele, ainda que tem pouca força. E Laodiceia também. Laodiceia, o Senhor fora, imagina: eis que estou à porta, vê? Batendo. Quando o Senhor venha, vai encontrar pessoas na condição de Laodiceia. São 4 igrejas que representam 4 situações eclesiásticas que serão encontradas na terra pelo Senhor na sua vinda. Em qual delas vamos estar nós? Vamos ser achados na situação de Tiatira? Vamos ser achados na situação de Sardis? Vamos ser achados na situação de Filadélfia? Vamos ser achados na situação de Laodiceia? Você lê cada mensagem, descreve perfeitamente o catolicismo romano, o protestantismo clássico, o testemunho da unidade do corpo de Cristo e a teologia da prosperidade, aquela situação final: sou rico, tenho enriquecido, não preciso de nada, e não sabe que essas riquezas materiais não são as verdadeiras riquezas, que as verdadeiras riquezas são espirituais. Te aconselho a comprar de mim, comprar. Nossos evangélicos não gostamos da palavra comprar, isso de pagar um preço, não gostamos. Tudo é de graça. Sim. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro que aqui em português colocaram um título muito bom: Discipulado. Sabe qual é o título original dessa obra? O Preço da Graça. Não sou católico, não. Não está pensando que sou católico. Eu creio na graça. A graça é a que nos capacita para pagar um preço. Compra, isso é o meu conselho. Compra ouro refinado. O que tem agora não é ouro verdadeiro. Tem que pagar um preço para ter verdadeiro ouro.
O ouro é a natureza divina e é dada por graça a nós, mas para ser aplicada em nossa vida prática, temos que nos negar a nós mesmos em união com Cristo. Esse é o preço. Já fomos crucificados com Ele e nesse poder podemos nos negar a nós mesmos. Porque não diz que Ele nos vai negar, Ele já nos crucificou, mas em base a essa provisão, agora nos toca a nós pegar essa provisão e em união com Ele, pela graça dEle, nos esforçando na graça dEle, nos negar a nós mesmos, em nome de Cristo, pagar um preço. Não sei se vocês têm paciência para que leamos com mais cuidado estas igrejas. Vamos ler um pouco mais rápido. A primeira igreja, Éfeso, é a primeira a ser mencionada. Pelo tanto, representa no profético o primeiro período da história da igreja. Existia a igreja histórica de Éfeso. Obrigado, deixa Obrigado, irmão, agradeço. Vou tomar. O primeiro estágio da história da igreja. Foi a primeira mencionada. E você vê o que fala aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso. Agora, como temos que ler, não só historicamente, sino profeticamente, que significa a palavra Éfeso? Quer dizer descansado, frouxo, começou a soltar as rendas, começou a perder o que tinha recebido no começo. E aqui começa a ser retratada, através da igreja histórica de Éfeso, aquele período depois da morte dos apóstolos. E diz aí, estas coisas diz aquele que conserva. Como se apresenta esta igreja? Porque qual é o perigo desta igreja? Como deixou o primeiro amor, que é o próprio Senhor, que tem que ser o primeiro em tudo, então corre o perigo de que o candeeiro da cidade seja tirado. Mas o Senhor é aquele que quer a plenitude dos candeeiros funcionando. Ele que quer as igrejas com luz alumiando a toda a cidade. Cada igreja alumiando a sua cidade. Então diz aqui, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A revelação completa. Conserva as 7 estrelas, anda no meio dos 7 candeeiros, mas eu sou este. Eu sou uma pessoa responsável, que guardo todo o depósito de Deus que meu Pai me deu para vocês. Mas vocês estão perdendo, vocês estão afrouxando. Há coisas que vocês não estão cuidando. Venho contra ti, tesourinha do sacerdote. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança. Tudo isso é possível fazer sem ter a Cristo como primeiro amor. É possível o ativismo sem amor pelo Senhor. Aqui fala obras, fala labor, perseverança, não pode suportar os maus, que pusiste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Note, a igreja tem que fazer isso. Se alguém disse ser apóstolo, as igrejas têm que provar. Chegou um irmão apóstolo, vamos estragar inteiro. Não. Não podemos comer cru. Não. Se fala que é apóstolo, muito mais cuidado tem que ter. Provar. E isso está bom. Não precisa tesourinha aqui, não. Está bom. Precisa óleo. Está bom, tem isso, está bom. Isso está em vossa conta, está bom. Os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém,
contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Qual deve ser nosso primeiro amor? O Senhor. Ele tem que ser o centro, o motivo de nossa vida. A igreja tem que ser cristocêntrica e espiritual. Fazer tudo por Ele. É possível ser ativista e o Senhor ainda não estar contente com nossa atividade. Ele quer amor. Depois vem as obras desse amor. Mas primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, Éfeso, frouxo, descansando, soltando, cuidado. Lembra-te. A igreja, não só a de Éfeso, não só a primeira período da história da igreja, sino o Espírito fala a todas as igrejas também. Lembra-te de onde caíste. Qual era a origem da igreja no seu nível normal? Como era a igreja estabelecida pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos no Novo Testamento? Qual é o nível entregado pelo Espírito à igreja? Lembra-te daquilo. Não tem que cair. Esta é a segunda carta aos Efésios, que a primeira escreveu Paulo. E como era a igreja em Éfeso poder receber tamanha carta? A carta aos Efésios que escreveu Paulo é uma igreja que podia comer alimento sólido, podia ouvir falar da predestinação, do propósito eterno de Deus, da provisão total em Cristo, da plenitude de Cristo, do corpo de Cristo, da edificação do templo, do casamento da esposa, do guerreiro corporativo. Mas quando Paulo se estava despedindo de Éfeso, chamou os anciãos a Mileto e falou: eu sei, depois da minha partida vão entrar algumas pessoas que vão levar as pessoas detrás deles, não detrás do Senhor. Não vão levar as pessoas a Cristo, vão levar as pessoas detrás deles, vão perturbar. Timóteo, você vai ficar em Éfeso, hein? E você em Éfeso, Timóteo, você vai mandar que não estejam ensinando outras coisas distintas da economia divina. Isso de genealogia, se fábula judaica, tudo isso é mundo de coisas legalistas. Isso não, Timóteo. Guarda. Começou pessoas a introduzir seus próprios assuntos distintos à economia divina de Cristo. E em vez de amar a Cristo, entraram em questões judaicas, como hoje muita gente virou, dizendo ser judeu assim ser, e muita coisa. Existem algumas coisas legítimas do mistério de Israel, sim, mas existe muita coisa que não é. Negando a divindade do Senhor, negando o nascimento virginal de Cristo, negando a inspiração da palavra, negando o apostolado de Paulo, começaram judaizando. Timóteo, manda que não ensinem diferente doutrina. Heterodidascalia, diferente doutrina, diferente economia divina. Administração da graça de Deus. Mas compare agora Éfeso, esta outra carta mostra que o que Paulo falou que aconteceria, aconteceu. E agora tem o Senhor que fala de novo. João, escreve agora, você vai ser o meu amanuense, escreve. Aqui fala aquele que tem as 7 estrelas, que tem os candeiros. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A igreja do Novo Testamento sempre tem que ser nosso modelo. Porque com que autoridade vamos mudar este modelo da Bíblia? Com que autoridade? No momento que alguém tome autoridade de mudar uma coisa, vai mudar outra, vamos resultar em qualquer parte. Este é o modelo.
A igreja tem que estar sempre voltando para a palavra, se autorreformando, voltando à fidelidade, ao amor ao Senhor, às primeiras obras, à normalidade espiritual e bíblica da igreja do Novo Testamento. Portanto, arrepende-te. A igreja tem que arrepentir de coisas como igreja. Há arrependimentos que têm que ser pessoais e há arrependimentos que têm que ser eclesiais. Às vezes a igreja também tem que se arrepender como igreja daquilo que o Senhor mostra que precisa se arrepender. Então diz aqui: se não, venho a ti sem demora. Nós pensamos que o Senhor vai esperar muito tempo. Sim, sabemos que isto está um pouco torcido, mas o que vamos fazer? Nosso modo vivente, o que vamos fazer? Vamos ter que suportar? Não, se arrepende, se não venho sem demora. Quando você menos pensa, o Senhor tem que agir para nos acordar. Mas nos está acordando antes de vir. Então disse: se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Remover o candeeiro quer dizer que o testemunho normal da igreja do Senhor vai se perder. Pode ficar alguns montoncinhos aí, pode ficar algum tição debaixo da cinza, muita coisa pode ficar, mas o testemunho normal da igreja na cidade vai se perder. De fato, os candeeiros foram roubados por Nabucodonosor e foram alumiar as orgias da Babilônia. Mas, à luz do candeeiro, se pudo ler na parede o juízo da Babilônia. Eles roubaram o candeeiro de Jerusalém, levaram para a Babilônia, mas quando estavam em Babilônia, à luz do candeeiro, se pudo ler o juízo de Babilônia. E depois os utensílios roubados voltaram para Jerusalém e o candeeiro voltou à sua normalidade. Também existe uma Babilônia no Novo Testamento. E também existe um chamamento a sair dela. Mas para onde? Para a normalidade, para Jerusalém, para o testemunho original da palavra de Deus, para que o candeeiro volte a seu lugar. E vai ler outra vez a próxima coluna, me desculpam. Tens contudo a teu favor, aqui não é tesourinha, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas. Historicamente falando, houve um diácono chamado Nicolás. E uma vez alguém falou algumas coisas e Nicolás, como para dizer que ele não tinha nenhuma mesquindade, ele falou: não, se quiser até a minha esposa pode ficar com vocês aí. Claro que ele não vai fazer isso, mas falou isso. E alguns, muito interessados em comunidades de mulheres, começaram a colocar como cânon as palavras inocentes, mas mal usadas de Nicolás. E certos gnósticos nicolaítas começaram a praticar essa classe, não sei como se chama aqui em português, melhor nem aprendo a palavra. Coisas assim misturadas. Os gnósticos do princípio se cobichando, se cobrindo com o nome de Nicolás, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, mas interpretaram mal ele, a história primitiva conta isso. Mas esta palavra nicolaítas também é uma palavra profética. Ele não está falando só dos nicolaítas históricos, sino que esta é uma profecia, portanto temos que ver qual é o sentido da palavra nicolaíta. E uma palavra grega que vem de duas raízes, Nikao e Laos. Nikao quer dizer conquistador. O primeiro papa que se colocou a coroa se chamava Nicolás I.
E laos quer dizer o laico, o povo. Nicolaus é a conquista do laicado, a conquista do povo. Um clericado que vai usurpando os direitos sacerdotais do povo. No Novo Testamento, todo o povo de Deus é sacerdote. Todo o povo foi chamado a conhecer as virtudes de aquele e a anunciar as virtudes daquele. Todo o povo pode dar testemunho, todo o povo pode se reunir. Até o pão partiam pelas casas, em comunhão, claro, em comunhão. De um só corpo. Mas quando apareceu o clericado, convirtió os irmãos somente em esquentadores de cadeiras. Agora eles fazem tudo a questão religiosa. Agora eles são os clérigos. E depois eram vários, era uma equipe deles. Eram anciãos. Os presbíteros e os bispos eram as mesmas pessoas. Quando Paulo chamou os presbíteros da igreja em Éfeso, falou que eles eram bispos, que o Senhor colocou como bispos. Quando Tito, a carta de Paulo a Tito, está falando dos presbíteros, de em cada lugar estabelecer presbíteros, em cada igreja, em cada cidade, fala porque o bispo tem que ser assim, vem falando a característica de cada um dos bispos, ou seja, cada um dos anciãos, está intercambiando a palavra presbítero e a palavra bispo. Mas depois, com o tempo, algum bispo pensou que era superior aos presbíteros. E agora os presbíteros são um consistório aí como para pagar o salário e somente. E houve separação de bispos e presbíteros. Quando bispo e presbítero é a mesma coisa. Na Bíblia começou a haver o bispado monárquico. Depois, claro, Coríntio mais grande, Cencreia mais pequeno, Roma mais grande, Jerusalém mais grande, Belém mais pequeno, que foram aparecendo os arcebispos sobre os bispos, depois os patriarcas e os papas, até que apareceu um papa e se colocou a coroa, Nicolás I. Nicolás, conquista do laicado, usurpação dos direitos sacerdotais do povo. O ministério não está para usurpar os direitos do povo, senão para promover o funcionamento do corpo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são postos pelo Senhor para ajustar, aperfeiçoar os santos, para que os santos façam a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ser edificado por todos os santos. E os ministros são os servidores que preparam os santos para promover o trabalho dos santos. Todos os santos têm que trabalhar, têm que edificar o corpo. E os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são dados como um presente à igreja para preparar a igreja para seu trabalho, não para trabalhar em lugar da igreja. Não pense que se vocês têm pastores, vocês podem ir ao clube somente. Os pastores não, mas vocês sim. Não. Os pastores estão para promover o vosso trabalho, para aperfeiçoar o vosso serviço, vosso ministério. Não só individual. Não só para aperfeiçoar para uma vida devota, ser um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom cidadão. Não. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos os santos têm que trabalhar. Todos têm que colocar o ombro para cooperar com a edificação do corpo de Cristo. E os obreiros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o trabalho deles, como presente de Deus à igreja, é ajudar a igreja, a aperfeiçoar a igreja. Eu gostaria de deixar com você
para que você meditasse durante a semana o texto de 1 Reis, capítulo 19. Lá no versículo 18 diz assim: Deus diz que deixou em Israel 7.000 pessoas que não se curvaram a Baal e não o beijaram. Então tenha em mente, meu irmão, que há povo de Deus espalhado por todos os lugares. Deus não está preocupado com a denominação, com a congregação física, não. Ele tem povo que não se dobram a Baal em todo lugar. Você não está sozinho. Uma boa semana. Ele foi exaltado, está assentado à destra de Deus. Foi-lhe dado domínio, tanto na terra como nos céus. Ele é o soberano, que vive também eternamente dentro daquele que nele crê. Jesus Cristo é o tudo de Deus. Maravilhoso, o grande tesouro vindo dos céus. Jesus Cristo é o tudo de Deus. Meu maior presente e amigo fiel, meu tudo também. Meu maior presente e amigo fiel, meu tudo também. Meu maior presente e amigo fiel.